Fala, gente linda, beleza? Japa da redação aqui, trazendo sempre conteúdo de muita qualidade para vocês. E hoje nós vamos trabalhar com um gênero textual chamado de carta argumentativa, que é exigido em algumas provas vestibulares, como é o caso da Unicamp, que pede os mais diversos gêneros. Então é muito importante você se conscientizar sobre a sua estrutura para você se dar bem em alguns exames vestibulares. Então hoje eu vou explicar tudo sobre esse gênero. Mas antes de entrar no mérito desse conteúdo propriamente dito, quero pedir aquela gentileza de sempre para você. Curta esse vídeo, compartilhe esse conteúdo, lembra que é muito importante para que a gente possa ser caracterizado aqui no YouTube como relevante para a gente poder crescer cada vez mais e dessa forma você estimula a gente a produzir mais conteúdo ainda. E outra coisa que você pode fazer é se inscrever se você não for inscrito e ativar o sininho de notificações para esse ano de exames vestibulares. É muito importante para você ter esses vídeos fresquinhos chegando aí nas notificações, beleza? E antes de ir para a estrutura desse texto e conhecer como funciona cada uma das partes, a gente tem que pensar no seguinte: quais são as características desse gênero? Vale lembrar que a carta argumentativa é aquele gênero epistolar, uma missiva, carta propriamente, né? Além disso tudo, a carta argumentativa tem como propósito fazer o quê? Enviar uma mensagem, uma requisição de um determinado remetente a um grupo ou uma pessoa importante de grande relevância. Essa pessoa a quem eu envio essa carta argumentativa pode ser um deputado, pode ser um presidente, um prefeito, um vereador, algum presidente de uma grande empresa ou um grupo mesmo, como uma ONG, por exemplo, como uma grande instituição. Então veja que a carta argumentativa ele serve para fazer a relação de uma figura, de um grupo que envia uma solicitação a partir de uma série de argumentos para um outro indivíduo. E vale lembrar uma coisa aqui, tá? Diferentemente da carta pessoal, que também tem essas características todas, eu estou falando de um documento formal. E como todo documento formal que se preze, a gente não pode trabalhar com uma linguagem afetiva ou subjetiva. Ou seja, essa carta argumentativa tem caráter argumentativo, com características muito claras de um texto dissertativo, em que eu me predisponho a defender uma visão, a uma tese, uma posição, a partir de argumentos racionais e com uma linguagem formalmente respeitosa e zelosa pela conduta da língua mais objetiva. Cientes disso, agora a gente pode ir para o que nos interessa, que é a estrutura do texto. Veja que a estrutura ela tem que cumprir todo itinerário relativo a uma correspondência formal. Então, a primeira coisa que você tem que pensar em fazer é colocar, primeira estrutura, o cabeçalho que vai identificar o local de envio e a data de envio. Na sequência, número 2, nós temos o vocativo, que é justamente a expressão que estabelece a ligação com o destinatário, do remetente com relação ao destinatário. Vale lembrar que nesse momento é importante você criar um vínculo também, mas um vínculo profissional, um vínculo formal e que caracterize muito bem a relação de respeito e de zelo que você tem com esse tipo de comunicação com o seu destinatário. Então evitem qualquer expressões que remetam a um grau de subjetividade, a um grau de proximidade excessiva, a um grau de afetividade, ok? Nós temos uma situação de distanciamento entre dois órgãos ou duas pessoas que não se conhecem. Na sequência, na terceira parte, nós temos o corpo do texto. E esse corpo do texto tem que ter obrigatoriamente pelo menos 3 parágrafos. Ah, mas por que, professor? Veja que nós temos uma estrutura semelhante a uma dissertação mesmo, né? Uma carta argumentativa. Então essa carta ela precisa obrigatoriamente distinguir, formalmente falando, essas 3 estruturas que compõem a carta argumentativa. Ou seja, a introdução ou apresentação, o desenvolvimento ou processo argumentativo e o fechamento, a conclusão do corpo do texto. Depois que você fez tudo isso, aí vem a nossa quarta parte. E essa quarta parte se caracteriza pela despedida, que é uma mensagem final que você se conscientiza ou conscientiza o seu destinatário de que espera uma resposta. E por último, nós temos a assinatura, mas toma cuidado, tá? Essa assinatura ela vai ser exigida pela proposta ou muitas vezes a proposta diz claramente que não é para assinar. Por quê, gente? Porque a assinatura ou a sua identificação como candidato com o seu nome dentro da carta, dentro do texto, vai fazer com que eu tenha um elemento de anulação da redação, já que as bancas vestibulares deixam muito claro que você não pode assinar o seu texto em nenhum momento. Ou seja,
Em algumas situações, quando se pede a carta, muitas vezes o vestibular opta por não pedir a assinatura, falar que não precisa ou mesmo sugerir um nome fictício, beleza? E como nós todos somos aqui muito solidários com você, pensamos que você possa aprender cada vez mais com a exemplificação, eu trouxe uma proposta de redação para a gente poder discutir e também criar um modelo em cima, e aí você vai aprender bastante comigo. E essa proposta que eu trago aqui é o modelo Unicamp, mas vale lembrar que esse tema não caiu oficialmente. É um dos temas que nós temos disponíveis na nossa plataforma. Então, se você quiser treinar por esse tema, vai lá, clica no link que está na descrição desse vídeo, escolhe um planinho bem bacana para você e vai treinar. Vamos então para a proposta. Editor, sobe para minha comanda inicial de redação. Lembrando aqui também que não vou passar para vocês os textos motivadores, para a aula não ficar tão longa assim, tá? Eu só trouxe a comanda central mesmo, que nós devemos cumprir. E aqui eu trouxe o modelo Unicamp com todas as exigências que costumeiramente ela faz. Ela faz uma contextualização num primeiro momento e traz as propostas temáticas. Essas propostas temáticas são enunciadas de A a C, normalmente são 3, tá? Vamos fazer a leitura então? Diante do cenário da COP27, sua escola encampou um projeto para sensibilizar as autoridades brasileiras que irão ao evento. Evento esse que aconteceu, tá? Só para contextualizar um pouco melhor ainda a situação, em novembro de 2022, beleza? Nesse sentido, você foi escolhido como aluno responsável por compor uma carta argumentativa direcionada à comissão brasileira que irá ao evento da cúpula climática da ONU. Esse documento deve conter um alerta a respeito das consequências do aquecimento global para o país em termos de tragédias que podem ceifar vidas e afetar diretamente a economia. Além disso, garanta que esse documento também siga as orientações abaixo, as outras requisições. Perceba, o contexto de produção da Unicamp localiza você como se fosse um personagem diante de um papel que tem que representar. E tem que realmente internalizar esse papel para dar coerência, para dar uma noção de verossimilhança, principalmente a produção textual, tá? Para que essa carta seja crível. E olha só as recomendações, ou melhor dizendo, exigências da proposta temática. Número 1, ou letra A. Contextualize as autoridades sobre a grande preocupação diante dos eventos climáticos extremos. Então, é enviar a carta dizendo que esses eventos extremos estão se acentuando, de repente, pelas questões que envolvem a grande emissão de gases poluentes do efeito estufa, enfim. Número 2, ou letra B. Argumente sobre a relevância de o Brasil assumir um protagonismo no combate ao aquecimento. Por quê? Gente, porque o Brasil ele detém uma das maiores florestas tropicais do mundo, que é justamente a Amazônia. E número 3, assine a carta coletivamente. Olha só como a Unicamp deixa claro. Lembra que eu falei? Quando você vai assinar, muitas vezes a proposta pede para você assinar com um nome específico. Ou simplesmente fala, não assine, né? Assine a carta coletivamente apenas com alunos do Colégio Santa Antonieta, de onde você está enviando a carta. Veja então que existem uma série de requisições. E para você conseguir a pontuação máxima, tendo em vista o tema, a adequação ao tema, você tem que cumprir todas essas questões que a Unicamp propõe para vocês. É um grande desafio? Certamente é, porque tem muita coisa que a gente tem que lembrar e a gente tem que estruturar o texto, o projeto dele, de acordo com tudo isso que ele pediu. Como eu disse, dessa vez eu não trouxe texto motivador para não deixar a nossa aula longa, demasiadamente longa. Então vamos direto ao nosso modelo para que vocês possam esclarecer, tirar as dúvidas e, claro, se porventura vocês tiverem alguma dúvida adicional, deixa lá nos comentários, é muito importante a gente saber se vocês estão gostando, se não estão gostando, se tem dúvida, querem aprender mais e assim por diante. Editor, sobe para mim o modelo, então, uma primeira parte. Vamos lá então para o nosso modelo, veja aí que nós temos a primeira parte da nossa redação. Não cabe tudo nesse espaço, obviamente, então vamos por partes, ok? E a primeira parte, como eu coloquei, é o nosso cabeçalho. E olha só como eu coloquei, gente. Eu localizei em Campinas, eu não sou de Campinas, mas eu estou pensando que eu vou internalizar uma situação conjuntural da cidade de Campinas, sede da Unicamp, ok? Campinas, e eu coloquei a data de 2 de novembro. Por quê? Porque a COP27 será realizada ainda no meio do mês. Então essa carta vai ter que ser enviada antes para essa comissão, para que elas possam receber justamente antes de ir para essa comissão, ok? Para a cúpula, aliás, da ONU, né? 2 de novembro de 2022, localizando então num tempo coerente com o evento. Imagina você, né? Vou enviar uma carta e coloco aqui a data de hoje. Eu tô no mês de maio de 2023.
por um evento que vai acontecer em 2022. Aliás, aconteceu em 2022. Veja como fica incoerente. Por isso que quando a gente vai compor uma carta, a gente tem que ficar muito atento em relação à localização e à data para gerar uma certa credibilidade, senão você vai perder ponto, obviamente, por um erro de coerência, ou melhor dizendo, de incoerência externa. Na sequência, eu pulei uma linha. Esse espaçamento que eu pulei, é proposital para ter uma divisão mais clara da carta, mas você, no dia do exame, dependendo da quantidade de linha, você não vai pular linha, tá? Ah, mas por quê? Porque você vai perder linha, né? É importante você economizar o máximo de linha e aproveitar para construir uma boa argumentação, um bom corpo de texto. Esse caso aqui eu vou pular porque eu tenho espaço disponível e fica mais claro também, esteticamente mais bonito, beleza? Na sequência, o que eu coloquei? Eu coloquei o nosso vocativo. Veja que esse vocativo, ele não é afetivo, caro, prezado, não tem nada disso. Olha só como a gente coloca. Notória Comissão Brasileira em Missão na COP27. Veja. Vírgula, que é o meu vocativo. Pulo uma linha, no meu caso eu posso. Dou um espaçamento de parágrafo, um recuozinho para iniciar o parágrafo, que é a minha introdução. Vamos lá. Sou estudante do 3º ano do ensino médio do Colégio Santa Antonieta e, em nome de todos os integrantes dessa instituição, venho abordar o respeito da relevância da preservação ambiental para os brasileiros diante do contexto da nossa participação da COP27. Perceberam o que é importante fazer nesse primeiro parágrafo, nessa apresentação? Basicamente, o primeiro parágrafo no corpo do texto, ele apresenta quem você é, apresenta as motivações que levaram você a escrever a carta. Você tem que contextualizar. Essa contextualização das motivações que levaram você à carta, assim como a sua identificação, cria essas características típicas da carta argumentativa, que é a contextualização, que é a localização do meu possível destinatário dessa carta. Porque ele tem que saber a situação na qual eu produzi também a correspondência, beleza? Agora vamos para o primeiro parágrafo de desenvolvimento. Nos últimos anos, o país, assim como outras regiões do planeta, vem sofrendo com tragédias ambientais, as quais foram potencializadas pelo aquecimento global. Certamente que isso decorre da ação antrópica, ação humana, com a utilização massiva de combustíveis fósseis e no Brasil, principalmente devido às queimadas resultantes de ações criminosas que ocorrem na floresta amazônica e no Pantanal. Perceba o que eu coloquei? Eu estou colocando aqui e argumentando como a gente está sofrendo com a questão climática. E o Brasil tem grande responsabilidade nisso porque nosso país enfrentou nos últimos anos altos índices de deflorestamento, assim como queimadas que aconteceram em regiões estratégicas da preservação ambiental, como é a Amazônia e também como é o Pantanal. Olha só o que eu estou trazendo de informação que não estão nos textos motivadores, garanto isso para vocês, mas que fazem parte do meu repertório, do meu conhecimento de mundo que eu estou trazendo agora para discussão. Claro que eu tenho que trazer o meu conhecimento de mundo, afinal de contas, é uma carta argumentativa exigida pela banca Unicamp e a Unicamp quer que você, como aluno que se candidata a uma vaga para ela, mostre conhecimento também bem atual. Olha só o que nós colocamos no nosso segundo parágrafo argumentativo. Como consequência disso tudo, temos uma situação que preocupa o agronegócio brasileiro. Olha, lembra que eu falei da economia? Aliás, lembra que a proposta exigia que você abordasse também a questão econômica, os impactos econômicos? Então tá aí, ó. Como consequência disso, temos uma situação que preocupa o agronegócio brasileiro. Isso porque, como um país cuja economia gira em torno da exportação de commodities, soja, trigo, arroz, não sei se importa arroz, feijão, enfim. Uma vez que haja um aumento significativo da temperatura, o plantio da soja, trigo e arroz, por exemplo, será duramente afetado. Claro, questão climática, né? Assim, talvez, num futuro não tão distante, o Brasil não seja mais capaz de se orgulhar de um setor que alimenta quase 1 bilhão de pessoas, segundo dados mais recentes do Ministério da Agricultura. Veja que esses dados foram divulgados em 2021, tá? Segundo esses dados, no último levantamento que eles fizeram, em 2021, esses dados, o Brasil seria capaz de alimentar, o agronegócio brasileiro, né, seria capaz de alimentar cerca de 800 milhões de pessoas no mundo, beleza? E isso mostra nesse texto que você tem um alinhamento com informações recentemente divulgadas aí na mídia, etc, tá? E para encerrar esse texto, no último parágrafo, que é o nosso conclusivo, que é o nosso fechamento, olha o que a gente faz. Nesse sentido, é emergencial que nosso país
como uma referência em anos anteriores da adoção de políticas voltadas à preservação do meio ambiente. Veja, eu estou falando da importância do Brasil como protagonista no combate ao aquecimento global, às questões de crise climática. Assuma um protagonismo diante da cúpula do clima para o combate do aquecimento global. Haja vista também a nossa intrínseca dependência da natureza para a manutenção de uma fonte de uma forte economia. Veja que eu estou falando do protagonismo brasileiro. Esse último parágrafo deixa evidente que a cúpula tem que ter um comprometimento, aliás, a Comissão Brasileira tem que ter um comprometimento em relação ao combate ao aquecimento global. Certos de que seremos ouvidos, alunos do Colégio Santa Antonieta. Percebeu então o fechamento dessa carta? Parágrafo conclusivo, despedida e depois a assinatura. De novo, a gente pôde pular linhas entre essas estruturas, mas claro que você não pode fazer essa mesma coisa. E aí, gente linda, gostaram da nossa carta? Conseguiram entender como funciona a estrutura e o atendimento também à banca? Claro que o nosso propósito aqui não foi falar da Unicamp exclusivamente, beleza? Mas de como funciona a estrutura da carta argumentativa e como normalmente você tem que se portar na sua elaboração e também formalmente falando, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos e até a próxima aula, gente linda!